Milhares de pessoas foram às ruas das grandes cidades brasileiras nesse domingo. Os protestos levantaram diversas bandeiras, da intervenção militar ao fim da corrupção. Também defenderam o impeachment da presidente Dilma e repudiaram o Partido dos Trabalhadores. Conversa comigo o deputado federal Padre João, do PT, membro da Comissão de Reforma Política da Câmara. Bem-vindo, deputado. Vivi, uma satisfação estar aqui com você e também nesse diálogo com os telespectadores da TV Assembleia. Deputado, como é que o senhor viu as manifestações desse domingo? Foi acima do esperado? Qual que é a percepção do senhor e do PT? Por ser no domingo, de certa forma, acho que favorece ter mais gente na rua. E também eu vejo que é uma massa que não tem umas bandeiras também tão bem definidas. Muito confuso o que eles pedem, como foi colocado, né? Desde a volta de um regime militar, um governo militar, que quem viveu só tem horrores, né? E que foi também carregado de muita corrupção, mesmo nas grandes obras. Então, ele seria um retrocesso muito triste na história do Brasil. Há pouca coisa de reforma política, mas muito um antipetismo e anti-impeachment da presidenta Dilma, sem apresentar nenhuma razão para esse impeachment. Então é uma coisa que vem... O que o senhor identifica? O que leva a esse caldo e qual que é o perfil dessa parcela da população que foi para a rua que tem aí uma estimativa de que no mínimo 1 milhão de pessoas estiveram nas ruas nas diversas capitais e cidades maiores do país. O que o senhor acha que fez essa população ir para a rua? O que acontece? Olha, acho que tem uma série de coisas. Embora se a gente... A origem da insatisfação. Entendeu? Mas acho que também tem uma questão que é um rescaldo das eleições. O pessoal não digeriu o resultado da eleição presidencial. E acho que houve uma coisa mal resolvida que está no imaginário, é que a grande parte ali, a boa parte da sociedade, achava que o Aécio tinha ganhado a eleição. Até à noite, eles tinham isso. Então é a mesma coisa quando você já está comemorando a vitória de um jogo de futebol, porque está tipo 2-1, mas aí o juiz anula um gol e aí dá uma depressão. Então, uma parcela não digeriu isso, eu não tenho dúvida. Agora, existe também um sentimento de não reconhecimento das coisas que aconteceram de bem no Brasil. E aí prevalece uma tese bem patrocinada pelo grande veículo de comunicação, o que é um erro, né? Acho que foi um erro do presidente Lula não ter avançado um pouco na democratização da comunicação, quando concentra isso em 4 famílias, televisão, jornais, revistas, é muito concentrado, não avança nas rádios comunitárias, nas televisões educativa e mesmo comunitárias. Canal como esse da TV Assembleia, que às vezes encontra ainda dificuldade de se radiar mais, né, pelo interior afora. Então acho que nós não avançamos nisso. Por quê? De um lado, Vívia, o povo, os trabalhadores, com todas essas medidas que tiveram ainda do próprio Levi, mas com tudo isso ainda vieram à rua e ainda entende que é importante que o valor maior do povo brasileiro... Do dia 13. Quando a gente faz o 13 com 15, ainda... Mas para entender um pouco também o domingo. Esse povo, mesmo às vezes perdendo direito, eles entendem que é um valor sagrado à democracia. E o voto, então o respeito ao resultado da eleição, para eles é sagrado. E ainda consegue reconhecer os ganhos que o país teve e que todo mundo ganhou nesses últimos anos. Então, precisa de uma análise muito mais profunda para entender essa revolta, esse ódio de uma certa parte da elite mesmo brasileira. O porquê? Porque eles também ganharam.
Se os pobres, são 50 milhões de pobres que saíram da miséria, da pobreza, da indigência. 50 milhões. Mas a saída deles levou a classe média e os ricos a ganharem muito. Porque as montadoras de carro ganharam muito, de moto, de restaurantes, de shoppings, de celulares, porque toda aquela camada que estava excluída desses serviços, de bens, de consumo, tudo, de eletrodoméstico, hoje eles são grandes consumidores e que levou também essa turma toda a ganhar. Então, a diferença é essa, acho que dos pobres há sempre um sentimento de gratidão e de reconhecimento. Mas será que é mesmo, deputado? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, os analistas têm, em geral, especialmente os analistas de esquerda e o próprio PT, têm feito uma leitura de que é a classe média, é a elite que foi para a rua e tal. Visivelmente, pelo menos visivelmente, foi mesmo. É o que a gente via nas imagens. Mas a minha questão é o seguinte, será que essa população mais pobre, que foi beneficiada e que está sofrendo, enfim, alguns efeitos, né, desse ajuste econômico, vai sofrer efeitos ainda, né, de dificuldade, das dificuldades que o país está vivendo nessa área da economia, o aumento da energia elétrica, um pouco de inflação, enfim. Será que não vai contaminar? Entendeu? Que não vai arrastar essa parcela da população que o senhor disse que é grata? Sim, eu acho que este é um ponto que nós temos que trabalhar, seja do PT, Como? o próprio governo, no sentido de diálogo. Por quê? O governo da presidenta Dilma se afastou, de certa forma, perdeu o Congresso, perdeu sobretudo a Câmara, perdeu. Então nós não podemos perder essa base social, que são os trabalhadores, não podemos perder. E algumas medidas pode levar, sim, a essa insatisfação também com o governo. Então, isso é um risco. Cria, sim, uma conjuntura de impeachment, embora não há nenhum fato concreto em relação à pessoa da presidenta, né, Dilma, né, que possa levar a um impeachment. Ela não está envolvida em nada. Nenhum ministro dela agora direto tem um envolvimento com corrupção ou foi sequer citado. Então não há um fato, né, para o impeachment. Mas cria uma conjuntura na sociedade como um todo de alto índice de rejeição. Isso é um risco, sim, é uma ameaça. E pode ter o oportunismo, não só da elite brasileira, mas de forças estrangeiras, porque quando a presidenta Dilma muda o regime de partilha, de concessão para partilha em relação ao pré-sal, feriu interesses, sobretudo norte-americanos, que já estavam espionando não só a presidenta, mas a própria Petrobras. Então não tenho dúvida de forças norte-americanas que sempre tiveram ingerências em outros países, seja do Oriente Médio, seja da América Latina mesmo, e diretamente agora no Brasil. Então, eu não tenho dúvida de uma força econômica. Mesmo na campanha do adversário da presidenta Dilma, quem estava na coordenação de campanha, de marketing, era um norte-americano. O senhor fez uma referência aí, deputado, ao Congresso Nacional, como se as relações entre a presidente Dilma e o Congresso Nacional não tivessem volta. Não tem volta, não? Tem que repactuar, sobretudo com o PMDB, porque o PMDB é o vice-presidente, mas não tem um compromisso do conjunto dos deputados do PMDB com o ônus e o bônus. Ser base de governo, eu fiquei aqui em Minas 8 anos como oposição. A oposição também tem seu bônus, de certa forma, mas tem medidas ali que o governo também tem, não é só bônus, tem ônus. Então, às vezes, tem parlamentares que não têm um compromisso com o Estado brasileiro. Querem só bônus enquanto base de governo. Pois é, mas esses deputados, eles sempre existiram. Neste momento, há uma situação bastante séria de fragilidade do governo Dilma, especialmente, não só
em relação a uma parcela da população, mas também na relação com o Congresso Nacional. Os deputados não são muito diferentes, esses deputados não são muito diferentes. A diferença, Vivi, agora é O que o porque governo uma vai coisa é quando esses deputados estavam soltos. Qual que é a grande diferença agora? Porque o PMDB tem o comando nas duas casas, da Câmara e do Senado, e tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara se manifestaram em diversos pontos complicados como quase que adversário do governo. Então, essa é a diferença. Eles acusam o governo de não conversar, de não negociar nada, de enviar as coisas para o Congresso sem negociação. O senhor acha que se o governo Dilma, se a presidente e seus emissários, enfim, as relações institucionais se tornarem um pouco mais... trabalhasse melhor essas relações... É o único caminho. Pois é. O senhor acha que tem espaço para trabalhar? Ou o Eduardo Cunha e Renan Calheiros não vão ceder e a expectativa é ruim? Qual que é a percepção do senhor? Acho que tem que repactuar. E aí a presidenta Dilma, ela tem que rever, ela conseguiu um arranjo, buscou um arranjo de ampliar um pouco o núcleo do governo com outras lideranças fora do PT. Eu acho que isso é pouco. Acho que ela tem que sentar com o presidente das duas casas e rever a Casa Civil. Eu acho que primeira vez que eu digo isso, mas eu não acredito que o mercadante ele vai dar conta disso. O núcleo da coisa está na Casa Civil. E acho que aí tem que rever o Ministério da Casa Civil, que não basta a SRI fazer essa relação, ou a Secretaria-Geral da Presidência, porque as demandas chaves dos governos do Estado, dos interesses, né, dali, está na Casa Civil que dá a palavra final. E o mercadante é ruim de diálogo. O boato sobre a saída do mercadante tem a ver com insatisfação interna do PT, deputado? É por causa... ele tem essa dificuldade de diálogo. Ele tem essa dificuldade de diálogo. Sempre teve de diálogo, desde quando lá do Senado, de relacionar com os amigos. Uma coisa é a competência da pessoa. Wagner seria o nome? Outra coisa é essa capacidade de dialogar. De fato, não só com o PT, mas também com o PMDB, com os outros partidos aliados. Você acha que isso vai acabar acontecendo? Eles vão trocar? Eu acredito que é a única solução para repactuar com as duas casas. Senão, vai alastrar e a própria base do governo vai continuar levantando a bola para a oposição. Agora, essa repactuação passa por mais concessão para os aliados, especialmente para o PMDB? Que tipo de concessão seria essa? Eu gostaria que a concessão fosse apenas na forma de governar. Mas, pelo jeito do próprio PMDB, eu acho que não fica só nisso. Não fica só nisso. E o senhor acha que esse raciocínio que o senhor está fazendo, a presidente Dilma está suscetível a ele, está refletindo sobre isso? Ou nem isso é uma visão do senhor, quer dizer, né? Mais gente pensa como o senhor. E ela está, enfim... De último, propensa a acho que rever isso? De último, ela tem se chamado mais os deputados. Às vezes é um gesto simples, mas às vezes desde uma viagem no Estado, de estar ouvindo o conjunto dos líderes, e a gente também tem apresentado nas reuniões de bancada, com alguns ministros, então isso está chegando. Antes, talvez, nem essa... ou insatisfação de alguma coisa ou proposta nossa, às vezes a gente não tinha uma segurança que isso chegasse no núcleo do governo. Então está abrindo, através das bancadas, o colégio de líderes, de chegar a ela, e por isso que eu creio que em curto tempo haverá este ajuste. Sobre respostas à população, tem dois assuntos que voltam à baila como sendo uma possibilidade de responder à população e aplacar os descontentes, que seria medidas anticorrupção, né, que foram anunciadas, inclusive,
que ela disse que durante a campanha que tomaria esse tipo de medida, ofereceria e proporia um pacote de medidas anticorrupção, e também a reforma política. Reforma política que tem como foco principal a questão do financiamento empresarial, do fim do financiamento empresarial de campanha. O senhor vê efetividade nessas propostas, assim, no sentido de mexer com a opinião pública, sensibilizar a opinião pública? Todo o público que tem envolvido direto, que tem o mínimo de uma consciência política, tem clareza que chegamos no fim desse modelo de sistema político. E que o ponto-chave é de fato, o financiamento. Porque uma coisa que começa errada, com financiamento empresarial, ela dificilmente se vai consertar. Pelo contrário, vai aprofundando cada mais em erros, inclusive de corrupção. Porque a lógica dos financiadores de campanha é obter isso de volta, seja em fraude em licitação, seja de interferência no processo. Então, este é o grande ponto, que tinha uma rejeição maior e que cresceu muito nos últimos tempos, com uma ação mais ousada da CNBB, da OAB, mas dos segmentos, movimento sindical. Então, cresceu uma adesão maior de deputados que tinham um pensamento anteriormente diferente. É mesmo? E que hoje tem feito diferença? Porque eu isso creio que mexe passa com a sobrevivência, não é? A sobrevivência eleitoral dos parlamentares. Se eles conhecem já um caminho, eles têm resistência em mudar esse caminho. Quer dizer, abrir mão do financiamento empresarial seria pensar novas formas, novos modelos de financiar e de resolver as campanhas, dar outras soluções. Por isso mesmo a resistência. O Mas senhor acha a própria empresa que existe alguma tem interesse. possibilidade? Porque a gente não vê, inclusive na rua, apelo em relação a isso. Ontem nós não vimos, nesse domingo a gente não viu. Mas no dia 13 nós vimos. O ponto principal, o primeiro ponto das reivindicações do dia 13 era a reforma política. Porque ali era só lideranças que tinham mais conscientes políticos, tinha clareza de que Brasil que querem. E como eu estou na comissão especial, esse ponto eu vejo que nós vamos conseguir votar. O Senado parece que está na pauta de amanhã. E nós vamos votar isso até maio. A tarefa nossa da comissão especial, até maio, a gente vota. E pelas falas, porque nas reuniões de comissão, ou na audiência pública que tem da comissão, pelas falas dos deputados, a gente vai percebendo o que vai crescendo, o que é mais convergente. Então eu percebo que já o fim do financiamento de empresas mantém o financiamento da pessoa física, com um teto. Fala 700, mas eu creio que deve chegar estipular num outro modelo, né? Seja um salário mínimo. Então, isso eu vejo que é um consenso. Fim das coligações também, mas para também não ter esse mercado. Proporcionais. Porque às vezes cria partido aí como negócio proporcionais, que é mais um mercado, um negócio, né? Então, eu acho que isso, por aí a gente já vai eliminando também a corrupção, tanto em relação dentro do próprio partido, mas também das empresas. Agora, uma crítica que se faz ao PT, porque o financiamento, o fim do financiamento privado de campanha, ele é uma bandeira antiga do PT. Das esquerdas também e desses movimentos, mas é uma bandeira antiga do PT. Tem outras bandeiras da reforma política que o partido defende. E o partido costuma ser acusado de estar legislando em causa própria, porque está no poder e vai ser beneficiado com essas mudanças que ele propõe. Como é que o senhor responde a isso? Os outros partidos têm razão de fazer esse tipo de acusação? Não vejo. Esse é um apelo também da CNBB, da OAB, o próprio Supremo, a maioria já tem esse posicionamento, só o Gilmar Mendes que está prendendo o voto dele lá, não sei o porquê que não se manifesta, né? Eu vejo que já tem uma maior consciência. E nesse ponto todo mundo vai ganhar, porque vai ter um financiamento público. A democracia ganha, porque vai dar igual oportunidade para as mulheres. Por que poucas mulheres que conquistam o poder? Porque justamente a questão econômica ainda atinge essa questão de gênero. As mulheres não têm dinheiro ainda
Infelizmente, ainda não tem. Os trabalhadores estão mal representados, o índio não tem representação, os negros estão mal representados. Então, quando a gente vê onde tem uma fragilidade econômica, esses grupos não estão no poder, seja por uma questão social, de gênero ou de preconceito também, mas muito mais econômico. Então, vai dar a igual oportunidade o financiamento público e colocando também um teto. Vai ter um teto de campanha. Eu sou muito também, tem uma proposta da CNBB e do OAB, na verdade são mais de 20 propostas que a gente está trabalhando, seja PEC, seja os projetos de lei. Eu sou muito simpático a ela quando ela coloca 2 turnos geral, para o município, estado e federal também. Ou seja, no primeiro turno você vai votar no partido, só no partido. Aí se aquele partido conseguiu tantas vagas para a Assembleia Legislativa, aí no segundo turno ele vai apresentar o dobro de vagas conquistadas. Então, isso fortalece muito essa questão, a identidade partidária, né? Deputado, vamos ver se tem luz no fim do túnel. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, passou rápido, não deu para a gente aprofundar tanto na reforma política, nos pontos, mas é um prazer estar aqui e eu estou muito confiante nessa sabedoria, no discernimento da presidenta Dilma, de fato fazer essa repactuação com a Câmara e o Senado, e ali tem todos os interesses da sociedade, estão ali bem representados, e fazer as pazes com essa classe média e uma boa parte dela que ascendeu, né? Na verdade, que tem ganhado muito também nesses últimos anos. Muito obrigado mais uma vez. Eu conversei com o deputado Padre João, ele é membro da comissão do PT, ele é membro da Comissão de Reforma Política da Câmara dos Deputados. A gente conversou aqui nesse dia que sucede enfim, a movimentação, as manifestações, protestos do domingo, como é que ele viu essas manifestações, falamos um pouco também sobre reforma política, mudança na legislação e como que a presidente Dilma pode e deve enfrentar essas questões. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.